Ouça Audiolivros apresenta A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, 1900. Capítulo 1, Item F. Os sentimentos éticos no sonho. Por motivos que só poderão se tornar compreensíveis depois que se tome conhecimento de minhas próprias investigações sobre o sonho, separei do tema da psicologia do sonho o problema de saber se e em que medida as disposições e sentimentos morais do estado de vigília se estendem à vida onírica. Deparamos aqui com a mesma contradição nas exposições dos autores que verificamos com surpresa nos casos de todas as demais funções psíquicas. Alguns afirmam que o sonho ignora as exigências morais, enquanto outros declaram com a mesma firmeza que a natureza moral do ser humano persiste na vida onírica. A evocação da experiência onírica de todas as noites parece colocar a primeira afirmação acima de qualquer dúvida, diz Jessen, 1855. Também não nos tornamos pessoas melhores e mais virtuosas no sono. Antes, a consciência parece calar-se nos sonhos, pois não sentimos empatia e cometemos os piores crimes, como roubo e assassinato, com total indiferença e sem arrependimento posterior. Radstock escreve, em 1879. É preciso levar em consideração que as associações e conexões são efetuadas no sonho sem nenhuma participação da reflexão e da razão, do gosto estético e do juízo moral. O juízo é extremamente fraco, predomina a indiferença ética. Foucault opina em 1875. Como todos sabem, o sonho se mostra particularmente desenfreado na questão sexual. Assim como o próprio sonhador se mostra imprudente ao extremo e perde qualquer sentimento e juízo moral, ele vê também todos os outros, e até mesmo as pessoas mais veneradas, envolvidos em atos aos quais ele, em estado de vigília, jamais ousaria relacioná-los nem mesmo em pensamentos. O contraste mais agudo com isso é formado por declarações como a de Schopenhauer, segundo a qual cada um age e fala, nos sonhos, em perfeita conformidade com seu caráter. Fischer afirma que os sentimentos e aspirações subjetivos ou os afetos e paixões se manifestam na arbitrariedade da vida onírica, que as peculiaridades morais das pessoas se refletem nos seus sonhos. Hafner escreve em 1887, fora raras exceções, uma pessoa virtuosa será virtuosa também no sonho. Ela resistirá às tentações, ao ódio, à inveja, à ira e aos vícios. O homem do pecado, porém, encontrará também no sonho as imagens que via no estado de vigília. Scholes afirma em 1887, no sonho está a verdade. A despeito de todo mascaramento, altivo ou humilde, reconhecemos nosso próprio eu. O homem honesto não consegue cometer um crime desonroso nem mesmo no sonho, ou, caso ocorra, ele se desespera com isso, como algo que é estranho à sua natureza. O imperador romano, que mandou executar um súdito porque este sonhara que cortara a cabeça do imperador, não estava tão errado quanto possa parecer, ao justificar seu ato, afirmando que quem assim sonhava teria pensamentos semelhantes também ao estado de vigília. Por isso, quando falamos sobre algo que não encontra espaço em nosso íntimo, dizemos: eu não imaginaria isso nem nos meus sonhos. Platão, por sua vez, afirma que os melhores homens são aqueles que apenas imaginam no sonho o que os outros fazem no estado de vigília. Pfaff diz, modificando um provérbio popular: conta-me durante algum tempo aquilo que sonhas, e eu te direi como é teu íntimo. O pequeno escrito de Hildenbrand, do qual já citei tantas passagens e que é a contribuição formalmente mais perfeita e mais rica em pensamentos para a pesquisa dos problemas do sonho que encontrei na literatura, concentra seu interesse no problema da moralidade no sonho. E também, para Hildenbrand, vale a regra: quanto mais pura a vida,
mais puro também o sonho. Quanto mais impura aquela, mais impuro também este. A natureza moral do ser humano persiste também no sonho. Enquanto o erro de cálculo mais evidente, a mais romântica subversão da ciência, o mais cômico anacronismo não nos ofende ou provoca nossa suspeita, jamais perdemos de vista a diferença entre o bem e o mal, entre justiça e injustiça, entre virtude e vício. Por mais que desapareça nas horas de sono aquilo que se passa conosco durante o dia, o imperativo categórico de Kant nos persegue como um companheiro tão inseparável que não nos livramos dele nem mesmo no sono. Isso, porém, só pode ser explicado pelo fato de que o aspecto mais fundamental da natureza humana, a essência moral, se consolidou demais para ainda participar do efeito da agitação caleidoscópica, ao qual estão sujeitas no sonho a fantasia, a razão, a memória e outras faculdades do mesmo nível. No decorrer da discussão sobre o tema, apareceram curiosas mudanças de posições e incoerências nos dois grupos de autores. A rigor, para todos aqueles que acreditam que a personalidade moral do ser humano se dissolve no sonho, essa declaração deveria marcar o fim de seu interesse pelos sonhos imorais. Poderiam rejeitar a tentativa de responsabilizar o sonhador por seus sonhos, de inferir uma tendência má de sua natureza a partir da perversidade de seus sonhos, com a mesma tranquilidade com que rejeitam a tentativa aparentemente equivalente de demonstrar a falta de valor de seus desempenhos intelectuais com base no caráter absurdo de seus sonhos. Os outros, para quem o imperativo categórico se estende também aos sonhos, deveriam aceitar sem restrição a responsabilidade por sonhos imorais. Apenas seria de desejar que seus próprios sonhos de natureza abjeta não os levem a duvidar de sua firme crença na própria moralidade. Parece, contudo, que ninguém sabe com muita certeza em que medida é bom ou mal, e que ninguém pode renegar a lembrança dos próprios sonhos imorais, pois, a despeito daquela oposição na avaliação da moralidade do sonho, em autores de ambos os grupos, há esforços para esclarecer a origem dos sonhos imorais, e assim se desenvolve uma nova oposição, conforme essa origem seja buscada nas funções da vida psíquica ou em danos feitos a esta por causas somáticas. Então, a força imperiosa dos fatos reúne tanto os defensores da responsabilidade como os da irresponsabilidade da vida onírica, no reconhecimento de uma fonte psíquica especial para a imoralidade dos sonhos. Mas todos os que sustentam que a moralidade persiste no sonho evitam assumir a responsabilidade plena por seus sonhos. Hafner afirma, em 1887, não somos responsáveis pelos sonhos porque nosso pensamento e nossa vontade são despojados do fundamento sobre o qual nossa vida possui verdade e realidade. É justamente por isso que nenhuma vontade ou ação onírica pode ser virtude ou pecado. No entanto, o ser humano é responsável pelo sonho pecaminoso, na medida em que o causa indiretamente. Cabe a ele a obrigação de, assim como no estado de vigília, purificar moralmente a sua alma, principalmente antes de adormecer. A análise dessa mistura de recusa e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos é bem mais profunda em Hildenbrand. Após argumentar que o modo dramático da representação onírica, a concentração dos mais complicados processos mentais num espaço temporal mínimo e a desvalorização e mistura dos elementos representacionais no sonho, reconhecidas também por ele, devem ser levados em conta na aparência imoral dos sonhos. Ele confessa que existem objeções das mais sérias à tentativa de negar toda a responsabilidade por pecados e culpas oníricas. Quando queremos refutar de modo decisivo qualquer acusação injusta, sobretudo aquela que se refere às nossas intenções e atitudes, costumamos recorrer ao provérbio: isso não passaria pela minha cabeça nem em sonho.
No entanto, expressamos com isso, por um lado, que consideramos a região dos sonhos a mais remota, a última em que somos responsáveis por nossos pensamentos, porque lá eles apresentam um vínculo tão fraco e frouxo com o nosso ser verdadeiro que dificilmente os consideramos ainda nossos. Por outro lado, ao nos sentirmos impelidos a negar expressamente a existência desse tipo de pensamento nessa região, também admitimos indiretamente que a nossa justificação não seria perfeita se não se estendesse até ali. E creio que nisso, mesmo que inconscientemente, falamos a linguagem da verdade. Ibid. Pois é impossível imaginar um ato onírico cuja motivação original não teria passado primeiro pela psique do homem desperto na forma de um desejo, vontade ou impulso. Em relação a esse primeiro impulso, temos que admitir, prossegue Hildebrand, que o sonho não o inventou, apenas o copiou e o desenvolveu, elaborou de forma dramática só uma partícula de material histórico encontrada dentro de nós. Encenou a palavra do apóstolo. Aquele que odeia seu irmão é um assassino. 1 de João 3,15. Embora possamos rir dessa criação elaborada do sonho mal após o despertar, seguros de nossa força moral, a matéria-prima original da criação não apresenta nenhum lado risível. Sentimos-nos responsáveis pelos desvios do sonhador, não pela soma total, mas por certa porcentagem. Em suma, se entendermos neste sentido, dificilmente contestável a palavra de Cristo. Do coração procedem os maus pensamentos. Mateus 15:19. Também será difícil nos esquivarmos da convicção de que cada pecado cometido no sonho traz consigo alguma culpa, pelo menos. Ibid. Hildebrand, portanto, identifica a fonte da imoralidade dos sonhos nos germes e nos indícios de impulsos ruins que passam por nossa alma durante o dia como tentações e não hesita em levar em consideração esses elementos imorais na avaliação ética da personalidade. Como sabemos, os mesmos pensamentos e a mesma avaliação deles fizeram os pios e santos de todas as épocas lamentarem o seu estado vil de pecador. Creio não haver dúvidas quanto à ocorrência geral dessas noções contrárias, na maioria das pessoas e também em outras áreas além da ética. Mas a avaliação dessas noções nem sempre foi séria. Spita cita a seguinte declaração de Zeller, em 1818, que se insere nesse contexto de 1882. Raramente um espírito é tão bem organizado a ponto de sempre possuir domínio pleno e de não ter o fluxo contínuo e claro de seus pensamentos, frequentemente interrompido por representações não só insignificantes, mas também completamente grotescas e disparatadas. Sim, os maiores pensadores têm lamentado esse bando zombador e vergonhoso de representações oníricas que perturba suas contemplações e seu trabalho intelectual mais sério e sagrado. Outra observação de Hildebrand lança uma luz mais clara sobre a posição psicológica desses pensamentos contrastantes. Ele comenta que, por vezes, o sonho nos permite vislumbrar profundezas e dobras de nosso ser que no estado de vigília permanecem inacessíveis para nós. Kant nos revela o mesmo conhecimento numa passagem de sua Antropologia, quando afirma que o propósito do sonho poderia ser nos mostrar nossas predisposições ocultas e nos revelar não o que somos, mas o que poderíamos ter sido se tivéssemos recebido outra educação. E também Haderstock, em 1879, dizendo que muitas vezes o sonho nos revela apenas aquilo que não queremos admitir e que por isso injustamente o consideramos mentiroso e impostor. Erdmann escreve: jamais um sonho me revelou como uma pessoa deveria ser julgada, mas apenas como eu a julgo e qual é a minha postura em relação a ela. Já aprendi isso várias vezes de um sonho para minha grande surpresa. Fichte, em 1864, defende uma opinião semelhante. O caráter dos sonhos
é um espelho muito mais fiel de nosso ânimo geral do que a nossa autoobservação durante a vigília. A emergência desse impulso tão estranho à nossa consciência moral é apenas análoga a algo já conhecido, que o sonho dispõe de outro material de representações, que falta ao estado de vigília ou nele tem papel insignificante. Observações como a de Benini chamam a nossa atenção para este fato. Certas inclinações nossas que por algum tempo acreditávamos sufocadas ou extintas são despertadas, paixões velhas e sepultadas ressuscitam, coisas e pessoas em que nunca pensamos nos aparecem. 1898. E de Fouquet, e também representações que entraram na consciência desperta de modo quase despercebido e que talvez ela jamais retirasse do esquecimento, costumam revelar no sonho a sua presença na psique. 1875. Finalmente, cabe lembrarmos que, segundo Schleiermacher, já o adormecer é acompanhado pelo surgimento de representações, imagens involuntárias. Como representações involuntárias, podemos reunir todo esse material de representações cuja ocorrência, tanto nos sonhos imorais como nos absurdos, provoca a nossa estranheza. Uma diferença importante se acha apenas no fato de que as representações involuntárias na área moral nos levam a reconhecer sua oposição ao nosso sentimento habitual, enquanto as outras nos parecem apenas estranhas. Ainda não se deu nenhum passo que nos permitisse eliminar essa diferença mediante um conhecimento mais profundo. Que significado tem o surgimento de representações involuntárias no sonho? Que conclusões podem ser tiradas para a psicologia da psique desperta e da que sonha, desse surgimento noturno de impulsos éticos contrastantes? Constatamos aqui uma nova divisão de opiniões e mais um agrupamento diferente dos autores. O raciocínio de Hildebrandt e outros defensores de sua visão fundamental só pode levar à conclusão de que os impulsos imorais possuem certo poder, embora inibido e incapaz de induzir a ação, também na vida de vigília, e que no sono está ausente algo que, agindo como uma inibição, nos impediu de constatar a existência desse impulso. O sonho revelaria assim a natureza verdadeira do ser humano, embora não toda a sua natureza, e seria um dos meios de tornar acessível ao nosso conhecimento o interior oculto da psique. É apenas com base nessas premissas que Hildebrandt pode atribuir ao sonho o papel de alertador, que chama a nossa atenção para danos morais ocultos da nossa psique, da mesma forma como os médicos admitem que ele é capaz de anunciar à consciência enfermidades físicas até então despercebidas. E também Spita parece se orientar pela mesma concepção ao apontar para as fontes de excitação que afluem para a psique, por exemplo, no período da puberdade, e consola o sonhador dizendo que este já fez tudo o que está em seu poder, se levou uma vida estreitamente virtuosa no estado de vigília e se esforçou por suprimir os pensamentos pecaminosos sempre que surgiram, por não deixá-los amadurecer e se concretizar em atos. Segundo essa concepção, poderíamos designar as representações involuntárias como representações suprimidas durante o dia, e deveríamos ver em seu surgimento um autêntico fenômeno psíquico. Outros autores acreditam que não temos o direito de chegar a essa conclusão. Para Jessen, as representações involuntárias, tanto no sonho como no estado de vigília, e também em delírios de febre e de outros tipos, têm o caráter de uma atividade volitiva em estado de repouso e de um processo de certa forma mecânico de imagens e representações por meio de movimentos internos. Um sonho imoral provaria para a vida psíquica do sonhador apenas o fato de que este, em algum momento e de alguma forma, tomou conhecimento do conteúdo das representações em questão, mas certamente não a existência de um impulso psíquico do próprio sonhador. No caso de outro autor, Maury,
poderíamos suspeitar que também ele atribui ao estado onírico a faculdade não de destruir arbitrariamente a atividade psíquica, mas de decompô-la em seus componentes. Referindo-se aos sonhos nos quais transpomos os limites da moralidade, ele diz: são as nossas inclinações que falam e que nos fazem agir, sem que a consciência nos retenha, mesmo que às vezes ela nos alerte. Tenho meus defeitos e minhas inclinações viciosas. No estado de vigília, tento lutar contra eles, e muitas vezes não me rendo a eles. Mas nos meus sonhos sempre sucumbo a eles, ou melhor, ajo de acordo com seu impulso, sem medo e sem remorso. Evidentemente, as visões que se desdobram diante do meu pensamento e que constituem o sonho me são sugeridas pelas incitações que sinto e que minha vontade ausente não tenta reprimir. Se acreditássemos na capacidade do sonho de revelar uma disposição imoral do sonhador, realmente existente, mas suprimida ou oculta, não poderíamos expressar essa opinião de forma mais clara do que nas palavras de Murri. No sonho, o homem se revela a si mesmo por inteiro em sua nudez e miséria inatas. Ao suspender o exercício de sua vontade, ele se transforma em brinquedo de todas as paixões das quais no estado de vigília, a consciência, o senso de honra, o medo nos defendem. Em outra passagem, encontra as palavras certeiras. No sonho é, sobretudo, o homem instintivo que se revela. O homem retorna, por assim dizer, ao estado natural quando sonha, mas quanto menos as ideias adquiridas tiverem penetrado no seu espírito, mais as inclinações em desacordo com elas preservarão sua influência sobre ele no sonho. Então, cita como exemplo que, não raro, seus sonhos o mostram como vítima justamente daquela superstição que ele combate com maior fervor em seus escritos. O valor de todas essas observações perspicazes de Murri para um conhecimento psicológico da vida onírica é diminuído pelo fato de que ele se recusa a reconhecer nos fenômenos observados com tanta exatidão algo além de provas do automatismo psicológico, que, segundo ele, domina a vida onírica. Ele compreende esse automatismo como total oposto da atividade psíquica. Num trecho de Estudos sobre a Consciência, Stricker escreve em 1879: o sonho não consiste exclusivamente em ilusões. Quando, por exemplo, temos medo de ladrões no sonho, os ladrões são imaginários. O medo, porém, é real. Isso nos chama a atenção para o fato de que não podemos julgar o desenvolvimento dos afetos no sonho da mesma forma como julgamos o conteúdo onírico restante, e deparamos-nos com o problema de identificar o que pode ser real nos processos psíquicos do sonho, isto é, o que pode reivindicar um lugar entre os processos psíquicos do estado de vigília. Esta foi mais uma parte do capítulo 1 de A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, narração de Silvia Bertelli. Ouça Audiolivros agradece a sua escuta. Até a próxima!